como estão? Hoje eu queria ler uma passagem com vocês e falar um pouco sobre essa passagem que se encontra em Romanos, no capítulo 12, e o verso é 1 e 2. Então eu vou ler. Paulo fala assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício santo, do tipo que considera agradável a Deus. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu gosto muito da carta de Romanos como um todo, acho uma leitura muito profunda, mas particularmente essa parte me chama a atenção porque eu gosto muito também de estudar mecanismos cerebrais, de como a mente funciona, e aqui ele fala de uma transformação na forma de pensar. E isso me remete até a uma notícia que saiu semana passada, bem recente, uma notícia que, ao meu ver, é muito triste para o meio cristão. Ela saiu no Christianity Today sobre o Ravi Zacharias, que é um apologeta muito famoso, e eles comentam nessa notícia que foi averiguado, existem algumas denúncias de sexual misconduct, seria tipo uma má conduta sexual da parte dele, em alguma situação em que ocorreu. E aí eu paro nessa parte de Romanos, né, e me faço pensar, puxa vida, o cara fala super bem, o cara foi usado por Deus para convencer pessoas de que Deus existe, porque esses apologetas de alto nível intelectual, eles falam geralmente para acadêmicos não cristãos, que tem toda uma linha de argumento para contestar a fé racional, que Paulo fala muitas vezes, a fé racional. E esses caras são usados por Deus para mostrar para eles, não só para eles ou para quem assiste o debate, como nós podemos ter uma fé racional e uma linha teológica argumentativa forte que baseia a nossa fé. E eu penso, será que esse cara não foi transformado? E, bom, o que me ocorre lendo essa carta é que talvez a nossa essência, a nossa natureza pecaminosa, ela se mantenha. Assim como Paulo fala do espinho da carne dele, que ninguém sabe ao certo o que é, talvez o orgulho, a vaidade, porque ele era um cara inteligente, não sei. Mas esse espinho da carne Deus não tirou dele, Deus manteve. Porque essa natureza, a essência de Paulo, não foi transformada. E por isso que ele fala sempre da luta contra a carne, né? A luta contra a nossa própria natureza caída. Essa transformação que ele comenta aqui em Romanos, na forma de pensar, ela vem muito mais associada para a minha mente, que é justamente esse elo entre o orgânico, o natural, e o sobrenatural de Deus, o metafísico. A gente pode ver em Gênesis, né? Nós somos criados do barro, como qualquer outro animal, só que nós temos o sopro da vida. E essa capacidade cognitiva associada a uma mente pensante, isso nos diferencia de qualquer outro animal dentro do reino animal. E a gente pode, por isso, ser imagem e semelhança a Deus. Então, eu penso que quando Paulo fala da mudança da forma de pensar, é muito mais associado a uma nova capacidade cognitiva que a gente desenvolve a partir da lente que Deus nos dá de ver a realidade de uma forma diferente, do que de uma transformação física do nosso cérebro. O nosso cérebro, claro, ele muda conforme a gente aprende, né? A gente sabe que ele se transforma também, mas essa transformação aqui é uma transformação da nossa realidade. Uma vez que a gente percebe a realidade de forma diferente, agora sim a gente tem imagem para uma transformação física e concreta do cérebro. Mas primeiro a gente lê a Bíblia, a gente conhece a palavra, a gente tem uma ascensão intelectual sobre isso, e depois o Espírito Santo ele vem nos capacitando e nos transformando para que a gente possa botar em prática esse conhecimento e agir. E aí que vem a luta de Paulo contra a carne dele, e a nossa luta contra a nossa carne, porque todo mundo é pecador. Eu sou, tu é, e a gente luta contra isso. Mas essa capacitação que nós temos na forma de ver o mundo, na forma de pensar, nos faz ser o que Jesus Cristo quer que nós sejamos, né? Até me lembra também aquele diálogo com Tomé, que eu falei no devocional passado. Tomé fala para ele assim, né? Puxa, mas como é que nós vamos isso se nós não conhecemos o caminho? Aí Jesus Cristo fala, eu sou o caminho. Então a ideia disso é que nós
Deus se fez como nós, através da encarnação de Jesus Cristo, para que a gente possa, de certa forma, ser como Ele. Agora Ele mostrou o caminho, é como diz o nosso lema de missões, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E é exatamente isso, a gente precisa de alguém que de fato faça, dê o exemplo, não só fale. Claro que falar é importante, mas a gente aprende muito mais pela ação dos outros e pelo exemplo do que pelo que os outros falam. Então, através desse amor que Deus mostrou pela gente, através de Jesus Cristo, a gente pode também amar os outros e seguir esses mandamentos, né? Amar o seu Deus acima de tudo e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, é tudo porque Jesus Cristo se apresentou como a única possibilidade. É uma afirmação ousada, mas é uma afirmação que, quando a gente vive o Evangelho, tu vê como ela é concreta e como ela é real. Então essa transformação da mente a qual Paulo se refere aqui no começo do capítulo 12 é justamente essa nova lente que a gente tem agora para ver a realidade baseada no amor de Cristo. E esse amor tende a crescer à medida que a gente exercita ele se faz cada vez mais concreto e sólido na nossa vida. Então eu desejo que em 2021 todos nós possamos cada vez mais crescer nesse amor, porque é isso que importa na vida, o resto passa, o resto é orgânico como o nosso corpo, mas o espírito ele é eterno. Fiquem com Deus.